Graça e paz, povo de Deus. Bom, eu quero começar com a leitura do texto de Lucas, que diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias e ela deu à luz ao seu filho primogênito. Enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Bom, neste Natal de 2020, eu quero falar sobre esta questão do não lugar. Como nós fomos deslocados dos nossos lugares. Lugares aconchegantes, lugares da nossa identidade, lugares da nossa história. Como nós fomos não apenas convidados, mas nós fomos convocados e nós fomos deslocados para o não lugar. Eu quero, em primeiro lugar, neste Natal, dizer que Deus fez assim. Deus deslocou-se para o não lugar. Jesus, ele nasce no não lugar. Tanto é assim que quando o Evangelho vai apresentar, lá no Evangelho de João, o Cristo, é Filipe quem faz esse convite, e ele diz para Natanael: venha, nós achamos o Messias. Natanael vai dizer assim: onde? Naquele lugar? É lá? Justamente lá onde Deus vai aparecer? Bom, nós vivemos numa sociedade extremamente contraditória, paradoxal, uma sociedade que ela questiona uma utopia, ela questiona um ideal. Nós hoje não temos um ideal de sociedade, qualquer coisa serve, desde que você consiga fazer os jogos necessários, qualquer articulação é possível e é aceitável. O nosso povo aceita qualquer articulação, não existe mais uma proposta, não existe mais um ideal de sociedade. Se em outro tempo ou em outras épocas se pensou uma sociedade, se pensou uma cultura, se buscou respeitar os limites desta cultura na perspectiva de que o lugar de todos é maior do que o lugar de um, na certeza de que a construção coletiva é maior do que o egoísmo, é maior do que a proposta do indivíduo, daquele que pensa que a sua verdade é a única e ela deve ser obedecida e deve ser perseguida. Se em outro tempo se pensou numa cultura, hoje em absoluto, vale qualquer coisa. Os nossos ícones, as nossas representações sociais, as pessoas e as representações que ocupam lugar de destaque na nossa sociedade são muito pobres, muito pobres. Não se tem uma proposta, não se tem uma ideologia, não se tem um pensamento, não se tem princípios, não se tem valores, qualquer coisa se aceita. É justamente o paradoxo disso que mostra o nosso vazio existencial, o nosso não lugar. Não há lugar para nós. Não havia lugar para Jesus na hospedaria. Não havia lugar para José, porque ele está deslocado. Ele está fora da sua terra. Quando chega a ordem do império para que todos pudessem se recensear, ele também precisa se colocar em movimento e voltar para a sua terra, porque ele está fora de lugar. Maria está fora de lugar, uma mulher grávida, prestes a dar à luz, tem que fazer uma jornada desgastante, perigosa, tem que fazer uma jornada onde ela vive as dores do seu parto a cada passo que empreende. A contradição da nossa sociedade, ela vai ficando evidente quando nós vamos percebendo que o nosso lugar é o lugar de Jesus, o nosso lugar é o lugar de José, o nosso lugar é o lugar de Maria. Assim como eles, nós também estamos deslocados. Assim como Abraão, nós também estamos deslocados. Deus fala para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Que terra é esta? Não há um direcionamento em Abraão, o direcionamento está em Deus. É Deus que faz o lugar. E todo lugar onde Abraão chega é lugar de manifestação da graça de Deus e do poder de Deus, porque Deus é que se faz lugar. Isto fica evidente no Natal.
Ele se fez um de nós, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus, então, do não lugar, do paradoxo, do absurdo, de um lugar contraditório, para nascer o Rei dos Reis. Os magos, quando vêm, eles vão ao palácio, porque se é um Rei dos Reis que nasce, ele deve estar no palácio, mas ele não está no palácio, porque o palácio não o pode abarcar, o palácio não o pode absorver, o palácio não o pode traduzir. Deus não precisa dos palácios. Ele dá aos palácios o vazio da sua presença e da sua existência, e ele vai nascer no meio dos bichos, e vai nascer no encontro com os pastores. E ele vai fazer que os magos venham do Oriente para se encontrarem com os pastores que vêm das Campinas, e estes que vêm para a primeira noite, para o primeiro encontro, os outros que chegam já na casa, mas todos eles são deslocados e vêm para Deus, porque é aí que se faz lugar. Nós seremos tolos se nós acharmos que nós podemos estabelecer, fixar residência, colocar os nossos princípios, os nossos valores, a nossa verdade. Lugar se faz em Deus. O chão se pisa com Deus. E é aí que o negócio vai ficando mais complexo e mais complicado. Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade do consumo, e na sociedade do consumo, veja, qual é o grande absurdo da sociedade do consumo? É consumir? Também, mas não só. O grande absurdo da sociedade de consumo, se consumir já é um grande problema, nós estamos destruindo a terra por causa do consumo. O homem, nos últimos 200 anos, fez com a terra o que não aconteceu em milhares de anos. Mas em 200 anos, fruto de uma proposta de consumo, e agora nos últimos 20, 30 anos mais ainda, nós agredimos a terra. Mas este não é o maior problema, embora seja um grave problema. O maior problema da sociedade de consumo é que a gente consome e não se satisfaz. É que a gente adquire um produto e a gente, ao adquirir um produto, se faz produto, a gente tenta alcançar uma identidade a partir da representação do produto, e eu passo a ter mais valia porque eu tenho algo que me representa, e isso é produto, mas ao adquirir o produto, eu estou incompleto, eu estou vazio, porque é apenas um produto. No shopping, ele brilha nos olhos. Na loja, ele faz o coração disparar. Quando se compra na internet, a pessoa pensa que comprou aquilo que precisava, mas ao adquirir o produto, ela se percebe mais uma vez vazia, mais uma vez sem sentido, porque o produto não consegue calar essa busca do homem, que é muito maior do que apenas consumir. E aí nós vamos sendo consumidos, aí nós vamos desaparecendo na nossa história, e os dias vão passando rapidamente, passam 10 anos, 20 anos, 30 anos, e a gente não percebe isso, que a gente está fora de lugar, que a gente acaba assumindo o lugar de outro. Outros colocam em nós o desejo de consumir. Você tem desejo de consumir alguma coisa, mas você não sabe, e porque você não sabe, eu vou te dizer que você precisa consumir. E você precisa comprar, e você precisa adquirir. E quando você acaba adquirindo o que eu digo que você precisa adquirir, você então acaba virando também um subproduto no meio de tudo isso. Qual é o problema de tudo isso? É que a gente acaba tentando fazer a mesma coisa com Deus. A gente acaba tentando fazer de Deus um produto. A gente acaba tentando consumir Deus. A gente acaba tentando provar Deus, a gente acaba tentando aprovar Deus, a gente acaba tentando dar a Deus, a partir da nossa perspectiva, a sua realidade, se existe ou não importância de Deus para a gente, na vida da gente, no cotidiano da gente. 2020 vem mostrar que nós não temos nada disso. As crianças ficaram fora das escolas. Já parou para pensar nisso? Quando que se imaginou crianças fora das escolas? Um lugar de identidade da criança. Um lugar de, se não o lugar maior de desenvolvimento, porque o lugar maior de desenvolvimento é a própria criança, que é ser em explosão e é alguém que se desenvolve em potências absurdas, mas a criança fora da escola mostra um paradoxo, uma contradição fortíssima do nosso tempo. Nós ficamos fora da nossa igreja. Desde março que nós não podemos estar na casa do Senhor. Lembramos do salmista quando ele fala: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. E nós tínhamos vontade de voltar para a nossa terra e não podíamos por causa do cativeiro, por causa da escravidão, por causa do opróbrio. Eu quero, concluindo, caminhando para a conclusão dessa palavra, eu quero te dizer que Jesus, ele vem
para dar sentido a tudo isso. E se nós não entendemos isso nos últimos 20 anos, se não entendemos isso nos últimos 200 anos, que tal entender hoje, nessa noite? Que tal perceber? Que tal parar para analisar que passou todo esse tempo de não lugar e é tudo que nós temos, por isso não importa o que o outro pensa, porque nós não temos lugar nenhum. E se nós não temos lugar nenhum, não importa a opinião do outro, não importa o que o outro pensa, não importa o que o outro pensa da gente, o que ele fala da gente, porque tanto ele como nós estamos deslocados e somos alguém em busca, por isso angústia. Por isso uma marca do homem é a angústia, todos nós, mas é isto que nos movimenta. Se tirar isso de nós, nós deixamos de existir. O que nos movimenta, então, é justamente o não lugar. Quando Jesus, então, vem assumir isto, não havia lugar para eles na hospedaria, é para dizer que será exatamente aí que as coisas vão acontecer. Não há lugar na hospedaria, mas ele vai fazer acontecer o lugar. Não há lugar na hospedaria, não há lugar para José, não há lugar para Maria, não há lugar para ninguém, mas ele vai fazer acontecer o lugar. E assim como acontece na sua vida, eu desejo para 2021 que você tenha muitas contradições também. Não desejo apenas que tudo dê certo. Claro que eu desejo para você muita felicidade, desejo saúde, desejo paz, mas eu desejo que você tenha limites. Eu desejo que você perceba a finitude. Eu desejo que você perceba que o Rei dos Reis, veio nos ensinar que nós é que fazemos o lugar, que nós é que construímos o lugar. Por isso você vai perceber alguém que tem tudo, hoje, nessa noite, tudo que você puder imaginar, mas o seu coração está vazio, não consegue ter prazer na vida, embora tenha todas as coisas. É Salomão quem vai dizer isso, vaidade de vaidade. E você vai perceber muitas outras pessoas que não têm absolutamente nada. Não tem acesso à saúde, não tem acesso à educação, não tem, muitas vezes, um prato na mesa. E quantas vezes as igrejas e outras pessoas da sociedade fazem este movimento dos magos, vão até quem precisa para levar aquilo que é necessário. É com o dinheiro dos magos que Jesus vai passar e a sua família, eles vão passar 2 anos no exílio. Com este dinheiro que é trazido pelos magos, hoje muitas pessoas fazem isso. Na sua profissão, na dedicação na sua vida, fazem com que o milagre aconteça no cotidiano. Por isso, eu quero terminar essa palavra dizendo para você que se nós só temos o não lugar, e é Jesus quem vem ensinar isso para a gente, tem uma coisa, tem uma verdade, tem um valor, tem um tesouro que nós não podemos abrir mão, é de gente. Nós podemos abrir mão de muitas coisas para ficar com as pessoas, mas nós não podemos abrir mão de gente para ficar com as coisas. Nós não podemos. Cada vazio de gente é vazio da existência, é luto que não se fecha mais. Por isso, seu desejo que você tenha muitos sonhos, muitas vitórias, seu desejo que você tenha paz em 2021 e tenha também finitudes, e tenha também limites, e tenha também a sabedoria de chorar quando necessário, e tenha a sabedoria de sofrer quando necessário, e deixar o seu corpo apresentar e representar e explodir nos sentimentos. Eu desejo que você faça isso perto de alguém, eu desejo que você tenha gente, eu desejo que você faça como Jesus, faça o milagre do Natal, que é fazer com que gente se encontre, que é fazer com que gente se estabeleça, que é fazer com que, a despeito das credenciais da sociedade, tanto os magos como os pastores são convidados do menino, são convidados de Deus, porque diante de Deus não tem diferença de cifra, diante de Deus não tem diferença de sobrenome, diante de Deus não tem diferença de postura social, diante de Deus todos somos iguais. E os pastores e os magos vão representar o convite de Deus a todos nós. Eu desejo que você possa viver assim, neste não lugar. E é assim que nós vamos caminhar, é assim que nós vamos viver. Que você possa viver todos os dias de 2021, sabendo que nós nada temos, sabendo que em nenhum dos lugares nós temos garantia alguma, mas que nós seremos mais que vencedores, porque Ele estará conosco. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Feliz Natal. Que Deus nos abençoe.